E eu escolhi falar do celular porque eu escolhi também falar de uma ligação entre convergência e digital, conteúdos e modos de fazer política, modos culturais de se relacionar com a tecnologia. E eu escolhi uma palavrinha um pouco diferente de convergência, que é flexibilidade. E por que eu quero falar em flexibilidade antes de falar em convergência? Porque nós estamos num momento, né, disso que é um momento trazido nos últimos 40 anos, por isso que a gente pode chamar de capitalismo pós-industrial, que é também um outro nome que a gente pode dar para a revolução da informação, sociedade da informação, enfim. Tem muitos nomes para a mesma coisa. E uma das características é uma profunda modificação na nossa maneira na nossa cultura, né? Profissional, pessoal, nas nossas relações, todas as relações de trabalho. E ser flexível, trabalhar em rede, lidar com um tempo volátil, ser instantâneo, ter essa experiência da desterritorialização, de estar aqui, mas não estar apenas aqui, estar aqui em algum outro lugar que a gente pode estar pelo mundo digital. E a experiência dessa compressão espaço-tempo são algumas das características que a gente está experimentando na vida cotidiana, com mais ou menos percepção sobre isso, mas que trazem para nós uma exigência que afeta a nossa maneira de trabalhar, afeta a nossa maneira de nos relacionar e naturalmente vai acabar afetando também a nossa maneira de fazer política. Flexibilidade tem a ver com volatilidade, e volatilidade hoje significa acelerar o tempo de giro, significa aprender a ter respostas rápidas, aprender a lidar com a mudança permanente de cenário, né? Então, é com isso que a gente está lidando no mercado de trabalho, mas é com isso que a gente está lidando no governo, na militância ou em qualquer outro espaço público e também privado, né? E essa flexibilidade, ela aparece, por exemplo, no mercado de trabalho como um fator que prejudica as mulheres, né? Porque em todos os países desenvolvidos, os empregos parciais de jornadas flexíveis e, portanto, de remuneração pior, são de mulheres, né? As atividades informais, também mais ligadas à flexibilidade, e com vínculos mais frágeis e mais precários no mercado de trabalho, são exercidas majoritariamente por mulheres. Então, quando a gente fala em flexibilidade, é preciso pensar nos dois lados, ou no paradoxo que a flexibilidade traz, né? Sobretudo para nós mulheres. Então, essa tecnologia, ou esse lidar com as novas tecnologias de comunicação e informação, que nos exige flexibilidade, também nos impõe uma série de desvantagens, sobretudo a nós. É claro que as desvantagens são gerais, mas especificamente, como tudo que é ruim é pior para a mulher, né? Isso é uma regra fácil da gente entender. Hoje as nossas relações sociais, né, estão muito moderadas também pelos dispositivos móveis, é o nome que eu estou dando para os celulares. Então, a questão aqui é que no trabalho a tecnologia cria uma série de exigências, nas relações pessoais, sociais e na cultura também, com isso, né, trazendo para nós a perspectiva de que o estar conectado hoje é uma condição permanente e é uma condição de existência. A ideia de que havia, né, que a gente tinha em algum momento, né, de que havia a vida offline e a vida online,
desarruma-se, porque agora a vida online e a vida offline se misturaram e a vida é permanentemente online. E aí eu escolhi falar do celular por causa de alguns números que me parecem muito impressionantes. No final de 2008, você tinha 4 bilhões de telefones celulares no mundo. 700 milhões de usuários tinham mais de um aparelho. No Brasil, eram cerca de 150 milhões de celulares em 2007. E o país ocupa o 6º lugar no mercado mundial de telefonia móvel e é o maior mercado da América Latina. Nos Estados Unidos, entre janeiro e julho de 2008, foram vendidos 9 milhões de aparelhos celulares inteligentes, que são esses smartphones, esses que fazem mais funções do que um aparelho comum. E isso era um crescimento de 71% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora é claro que no Brasil o mercado não seja comparável ao dos Estados Unidos, no final de 2008 já eram 800 mil aparelhos desse. Há um estudo desse Instituto de Pesquisas americano que afirma que em 2020 os dispositivos móveis serão o principal meio de acesso à internet. E os celulares e a convergência entre o celular e a web seria, do meu ponto de vista, uma das maneiras mais importantes da gente pensar a política hoje. É claro que os celulares eles são importantes porque eles atendem a uma demanda muito grande de mobilidade. E essa demanda de mobilidade ela aparece, por exemplo, no número de venda de notebooks, que já ultrapassou a venda de computadores de mesa, né? Então hoje os portáteis já são mais de 50% de todo a base instalada de computador. Então a ideia da mobilidade, de você estar com o seu computador em qualquer lugar, é crescente. E os celulares atendem isso melhor do que o próprio notebook. Como é que a sociedade civil vai incorporar ou se apropriar dessas tecnologias? A gente está pensando como produzir para esse cenário de convergência que hoje o celular dá, que é qualquer um pode trafegar dados de qualquer lugar a qualquer momento. A gente tem noção do que isso significa do ponto de vista de mudança social e cultural? A gente está pensando em produzir websites que estejam acessíveis pelo celular com o domínio M, né? O nosso site vai ter M. também. A gente está pensando em usar SMS para manifestação política. A gente está pensando em produzir conteúdo convergente que possa ser visto pelo celular ou pelo YouTube ou no nosso site e que possa ser viralizado, ou seja, viralizado é um nome ótimo porque fala justamente, se remete a um vírus, se remete a uma ideia de contaminação. Não é isso que a gente quer? Contaminar a sociedade das nossas ideias? A gente sabe viralizar algum conteúdo? A gente está preparado para trabalhar com a lógica da instantaneidade e da volatilidade? A gente está preparado para entender que a gente está negociando com uma lógica que não é a nossa, né? A lógica da política nem sempre pode ser a lógica do instantâneo. A lógica da política nem sempre pode ser a lógica do volátil, né? A lógica da política nem sempre pode ser a lógica dessa flexibilidade que precariza vínculos, que faz exigências de tempo e de prazo que são incumpríveis. Então, como é que a gente vai lidar com o paradoxo de ter que se apropriar, ter que estar nesse universo, até porque não existe o fora desse universo, a gente está nele, querendo ou não. É impossível pretender ficar do lado de fora. Então, se a gente está do lado de dentro, como é que a gente vai negociar com essas duas instâncias? Da necessidade de apropriação tecnológica, da necessidade de se fazer representar, mas ao mesmo tempo de resistir a determinadas imposições ou exigências que não nos interessam ideologicamente ou politicamente. Era isso. Obrigada.